Amém? Abra sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1, e eu queria ler contigo verso 16 até o verso 18. O livro de Tiago eu li algumas vezes, é um livro curtinho. Eu recomendo que você leia, eu devo ter lido umas 5 vezes, pelo menos. E eu queria que você entendesse que a Bíblia foi feita para que você leia. E às vezes você não entende de primeira, mas a fé vem pelo ouvir, e o discernimento espiritual vem quando você lê muitas vezes. Então, fique impregnado da palavra, né? Deixe transbordar da palavra de Deus. Um dia ela entra no seu coração. Tiago, capítulo 1, verso 16, diz assim: Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou, repita comigo, pela palavra da verdade. O nome da sua igreja aí. Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos, ou a primícia, de tudo o que Ele criou. Amém? Mais uma vez vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que essa palavra, ela não pode ser compreendida se o Senhor não inspirar. Ó Deus, sabemos que essa palavra ela não pode ser absorvida, ó Deus, se o Senhor não revelar. Então, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, revela agora a cada um dos Teus filhos a Tua palavra. Revela para mim, para que eu possa dividir. E revela para cada um que está aqui, para que possam receber também a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Esse texto tem um significado muito importante na vida do servo de Deus, porque esse texto fala sobre o caráter do Pai. E quando nós estamos falando do caráter do Pai, nós estamos no Dia dos Pais, e é um desafio ser pai. A Valéria aqui bem falou que o pai, ele é o veterano dos filhos. Que frase forte, que interessante, né? E nem sempre o veterano, ele é um bom exemplo, nem sempre o veterano, ele é o melhor pai do mundo, mas ele continua sendo pai. Ele continua sendo aquele que nos gerou. Porém, nós temos um Pai perfeito, o Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Essa expressão ela é poderosa porque você já analisou a sombra. Por que a sombra é inconstante? Porque a luz é inconstante. Porque a perspectiva da luz ela é inconstante, né? Você já brincou com a sua sombra? Quantos já brincaram com sombra aqui? Antigamente, quando a gente era criança, tinha uma brincadeira, né? Antes de existir o celular com o YouTube, a gente tinha que fazer brincadeira com as mãos. Era uma coisa mais assim, menos tecnológica. A gente brincava, fazia coelho. Eu só sabia fazer o jacaré, queridos. Eu vou fazer um jacaré aqui, será que eu consigo? Aqui o jacaré. Olha o jacaré, olha. Essa era a nossa brincadeira, né? Hoje não. Hoje você vai com o dedinho, vai do Google, assiste um filme em 3D e a criança fica lá hipnotizada. Mas a sombra, ela muda quando muda a luz. Se a luz não muda a sombra. Porém, existe uma outra perspectiva que você precisa levar desse texto, porque é a seguinte: não só a luz não pode mudar para que não haja inconstância, mas o obstáculo, o anteparo ou a posição daquilo que produz a sombra também não deve mudar, porque se mudar, a sombra também vai mudar. É lógico isso, né? Se eu estou aqui, né, e a luz está aqui, a sombra está de um jeito. Mas se eu mudo, aqui ó, tem uma coisinha, não vai dar para vocês verem, mas aqui tem uma outra sombra. Porque à medida que eu mudo a posição, eu mudo como a luz, ela vai causar um impacto na minha vida, como ela vai refletir através de mim, como ela vai dar o formato na minha vida. Então, o Pai das luzes, ele não muda. A luz sempre vai estar brilhando. A luz sempre vai estar jogando os seus feixes, os seus raios sobre a minha vida. E a Bíblia, então, ela fala que o caráter de Deus é esse. É um caráter de um Deus que não vai parar de fazer o que Ele faz.
Deus não para de ser pai, Deus não para de cuidar, Deus não para de nos pegar no colo, Deus não para de nos ninar, Deus não para de fazer mimos a cada um de nós, Deus não para de nos dar presentes, Deus não para de nos surpreender, Deus não para de nos abraçar, Deus não para de fazer aquilo que Ele faz, porque Deus não muda, Ele continua sendo o que Ele é. E quando alguém não muda, continua fazendo a mesma coisa. Nós mudamos, Deus não. Nós mudamos de posição, Deus não. Nós mudamos de gosto, né? Nós mudamos de vontade. Eu me lembro que eu não gostava de camarão, agora eu gosto de camarão. Eu não gostava de roupa escura, agora eu gosto de roupa escura. O gosto muda, a gente varia. Graças a Deus por isso, amém? Porque a gente vive coisas novas. Porém, Deus, Ele não é como nós, Ele não muda. E quando não muda, Ele não varia. E quando não varia, significa dizer que Ele continua fazendo a mesma coisa. A diferença entre Deus e nós é que nós mudamos porque nós sempre estamos buscando algo melhor, mais perfeito, mais legal. Por isso que a gente dá as nossas roupas antigas para o bazar em bom estado. Amém, queridos? Amém, irmãos? Porque a gente quer uma roupa nova, um visual novo, uma coisa legal. Né? Então, hoje eu tiro uma foto bonita, com uma blusa branca bonita, e eu faço aquela coisa. Mas aquela blusa branca bonita, ela vai ficar velha, aí você vai dar para o bazar. Aí você vai comprar uma roupa nova, da moda, da época. E as modas mudam. Mas Deus não muda. O problema é que nós mudamos. E à medida que nós mudamos, nós acabamos interferindo na maneira como a luz reflete em nós. Então, o pai não muda. Amém, queridos? Mas os filhos mudam. E aí é que existe uma grande dificuldade, porque a gente fica jogando a responsabilidade da mudança no pai, mas ele não muda. A gente fica julgando o pai pela mudança que nós sofremos na nossa vida, mas o pai está no mesmo lugar, está do mesmo jeito, está fazendo a mesma coisa. Quem está se movimentando e quem está mudando somos nós. Só que quando eu mudo o anteparo, eu também mudo o reflexo, eu também mudo a sombra. Tiago, então, ele vem falando sobre a variedade, ou a variação, ou essa dificuldade que nós temos, e ele fala, não se deixe enganar. Olha, não se engana, não erra não. O pai continua sendo pai. Quem muda são os filhos. Tem mudanças que são boas. Tem mudanças que significam crescimento, mas tem mudanças que são terríveis. Tem mudanças que os filhos não deveriam ter. Então não se deixem enganar. Não se deixem enganar, porque tudo que vem de bom vem do Pai, vem lá do alto, porque Ele não muda, Ele continua sendo bom, Ele continua abençoando as nossas vidas. Então, a primeira palavra que eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã e que é filho, é que Deus não muda, Ele continua te amando, Ele continua sendo seu Pai, Ele continua cuidando de você. Você muda. E aí a gente vai ver na Bíblia uma série de exemplos, por exemplo, do filho pródigo. O pai estava em casa com seus filhos numa boa, trabalhando, vivendo ali. Eu não sei porquê, mas aquele texto não fala da figura da mãe. Provavelmente ela devia existir, mas não foi relevante para essa parábola de Jesus. Ele foca apenas no pai. Existem outros versículos e outras experiências bíblicas que focam na mãe, mas está ali só o pai com seus 2 filhos. E o filho mudou. E o filho não queria mais aquilo que tinha. Mas o pai continuou em casa. O pai continuou no mesmo lugar. O pai continuou fazendo as mesmas coisas. O filho mudou, o filho deu a louca, o filho surtou, o filho quis ir embora, o filho quis viver a vida, o filho quis experimentar coisas novas, roupas novas, sabores novos, experiências novas, aventuras novas, lugares novos, países novos, pessoas novas. Novidade. E Tiago então fala, não se deixe enganar, filho. O pai não muda. Quem muda é você. E nessa mudança, você às vezes acaba se enganando, se enrolando, se destruindo, mas o pai não muda. E a parábola do filho pródigo mostra isso, o pai fica no mesmo lugar. E o filho, quando volta, ele acha que o pai mudou. Ele fala, talvez eu coma lá das alfarrobas, aquela comida dos porcos. O filho mudou.
E o filho, porque mudou, falou, vou voltar para a casa do meu pai, eu não quero nem saber. Antigamente eu comia na mesa, agora eu quero comer a comida do porco, porque se eu mudei, eu acabo julgando o meu pai pela mudança que aconteceu na minha vida. E esse é um problema trágico no nosso relacionamento com Deus. Um Deus que tem caráter, um Deus que não muda, um Deus que não falha, mas que nós o julgamos por aquilo que nós somos. Que trágico. Que nós levamos o nosso relacionamento com Ele por aquilo que a gente acha que merece, ou por aquilo que a gente entende que deveria nos ser dado. Às vezes a gente exagera, acha que merece coisa demais. Às vezes a gente diminui, acha que merece de menos. Mas o Pai não muda. O Pai continua no mesmo lugar. Ele continua sendo o Pai das luzes. Ele não muda. A sombra só é inconstante porque o Filho muda de posição. E a coisa trágica, e eu quero no Dia dos Pais falar sobre isso, a coisa trágica é quando você, filho de Deus, filho de um Pai que te ama. Nós somos filhos de um Pai que nos ama. Somos filhos de Deus. O problema é que quando nós mudamos, e quando o reflexo daquilo que a gente consegue enxergar muda, a gente acha que o Pai mudou. Ele não muda. Ele continua no mesmo lugar. E quando o filho pródigo voltou para casa, ou voltou para a posição que ele não deveria ter saído, então a luz que estava lá refletiu no lugar certo. E a sombra, ela não variou, e ela foi a sombra certa. Então veja que Deus não muda, nós mudamos. Nós julgamos o Pai pelas mudanças que acontecem em nós, como se o Pai mudasse, mas Ele não muda. Ele fica no mesmo lugar, mas dentro do caráter de Deus, dentro do coração de Deus, se nós voltarmos para o lugar que nós não deveríamos ter saído, o Pai que não muda vai continuar fazendo aquilo que nós achamos que já parou de fluir para nossas vidas. Porque o Pai continua fluindo. Há um rio que flui do trono de Deus, um rio que flui do santuário, das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Ele flui, Ele alimenta, Ele deixa sair. Ele não vai mudar porque você mudou. Ele não vai deixar de fazer porque você deixou de fazer. Nós fazemos assim. Nós somos vingativos. Quando mudam, a gente quer mudar igual. Quando batem, a gente quer bater de novo. Quando nos ferem, queremos ferir. Quando a gente se sente magoado, a gente quer magoar. Quando a gente se sente aborrecido, a gente quer aborrecer. Já parou para perceber qual é a questão filosófica que está por trás de uma coisa chamada discussão? Já parou para pensar? O que acontece na discussão? Por que você discute? Você discute porque você tem uma opinião e não quer abrir mão dela. E quando a outra pessoa tem uma outra opinião que não a sua, e você não quer abrir mão da sua, você defende a sua opinião. E se a outra pessoa defende a opinião dela, você acha que a sua opinião está ficando por baixo, está diminuindo. Você acha que você está perdendo, e aí você então defende a sua opinião. E quando as palavras faltam os argumentos, você então começa a usar todos os recursos que você tem. Usa gestos, usa expressões, usa tom de voz, e aí você discute. Uma defesa. Por isso que a Bíblia diz, a resposta branda desvia. Desvia o furor. Uma vez aqui eu falei que meu sonho é ser um pastor desviado. O meu sonho é ser um pastor desviado. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que? O que você pensou, irmão? A resposta branda é lá? Desvia. Cada um de nós deve ser um cristão desviado, amém, queridos? As palavras são muito vastas, tem muito para você interpretar no que o nosso português fala. Mas quando você está numa discussão e você não consegue defender a sua causa, você acaba
usando todos os recursos que você tem para defender o que você acredita, defender o que você pensa, defender o seu partido político, defender a sua opinião, defender o seu posicionamento, defender a sua razão. E quando a outra pessoa pensa diferente, você discute, você defende. E quando você se sente ferido, quando você se sente ofendido, naturalmente, o pecado que está dentro de nós faz com que você queira também ofender. Isso acontece muito dentro de casa, isso acontece muito no relacionamento entre pais e filhos. Qual pai que nunca discutiu com um filho? Mas quando um pai discute com um filho, quando um filho discute com um pai, quando uma esposa discute com o marido, quando um irmão discute com o irmão, na verdade está havendo uma mudança de opinião, de posição. Está havendo uma mudança de lugar. E essa mudança de lugar, ela faz com que a mesma luz que servia antes não sirva mais. Ela faz com que a união, a unidade, a comunhão que existia antes não exista mais. E agora nós nos encontramos num terreno extremamente perigoso e difícil, porque nós mudamos. O tempo todo nós mudamos. Talvez a maior tragédia do Ministério Palavra da Verdade, eu olho aqui para trás porque antigamente tinha escrito Ministério Palavra da Verdade, eu sempre esqueço que já mudou. Mas a maior tragédia é que a gente faz a mesma coisa enquanto igreja. E como um membro, ele muda, ele quer uma novidade, ele quer uma coisa diferente, mas a igreja é a mesma coisa o tempo todo. Aí fica chato, né? Tinha que ter uma coisa diferente, tinha que ter uma luz diferente, um som diferente, um pregador diferente, uma mensagem diferente, tinha que ter eu quero novidade. Mas Deus não muda. Nós é que mudamos. Só que isso não acontece apenas na igreja, porque a igreja, alguns são heróis da resistência, acreditam na palavra, se sentem filhos, são filhos e ficam plantados, arraigados, alicerçados. Não são como aquela semente que cai à beira do caminho, que cresce, mas porque não tem raiz. Depois ela morre, aí vai e cresce de novo em outro canto, aí não tem raiz, aí morre e depois cresce. A parábola da semente fala sobre essa dinâmica terrível que existe hoje dentro das igrejas. Não tem raiz. Meu Deus, se não tem raiz, não vai crescer. É óbvio, é lógico, mas parece que o pessoal esquece disso. Mas o problema é que isso não acontece apenas no campo da igreja, que é uma coisa que socialmente já é aceito, já é, né? Está tudo numa boa, e não é, ali não é o dono da verdade. Pode até ser palavra da verdade, mas não é o dono da verdade, entendeu? Aí você vai mudando. Acontece também dentro de casa. Os filhos mudam. E se os pais não acompanharem a mudança dos filhos, vai dar ruim. Porque os filhos crescem. Filhos têm vontade própria. Filhos têm escolha. Filhos têm opinião. E a gente que é pai tem muita dificuldade de seguir o conselho de Deus do livre arbítrio. Eu, enquanto pastor, sofro quando um filho sai. Às vezes sai falando, às vezes sai falando mal. Às vezes sai falando comigo. Às vezes simplesmente sai. Mas o que o pai tem que fazer quando um filho resolve ir embora? Qual é o caráter de Deus? Volta para o filho pródigo. O que o pai fez para segurar o filho dentro de casa? Letra A, nada. Letra B, coisa alguma. Letra C, não se moveu. E letra D, todas as alternativas anteriores estão corretas. O que o pai fez? Nada. O pai só continuou sendo pai. Porque o pai não muda. Mas o filho muda. Só que quando a gente fala de igreja é tranquilo, mas quando está dentro da tua casa, aquela criancinha pequenininha que corria aqui na igreja, aquele bebezinho que tinha um beicinho assim, vira não vou dizer um monstro, um cavalo, porque pode ser ofensivo, vira um homem grande, bonito, elegante, alto, forte, cujo braço pode ser maior do que perna de muita gente, e agora você já não pode mais tratá-lo como aquela criancinha que você... Nem cabe, né?
Acabou. Mas o problema é que o pai, às vezes, quer dominar o filho com o último recurso que lhes cabe, que é, quem manda aqui sou eu. Eu ainda uso um pouco lá em casa, mas eu posso te afirmar, está acabando. E um dia, e cabode. Um dia acaba de vez. Quem é pai aqui de filhos mais velhos, eu acho que já sabe do que eu estou falando. Eu não vivi isso ainda dentro da minha casa, já vivi aqui com os meus filhos espirituais, mas dentro de casa acontece. Então, qual é a posição do pai quando o filho quer ir? Qual é a posição do pai quando o filho quer sair? Qual é a posição do pai quando o filho muda? O que um pai tem que fazer? Vamos para a palavra. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda. Verso 18, por sua decisão, Ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo aquilo que Ele criou. Amém? E aí você volta lá para o livro de Gênesis 1, 26, diz assim, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí o pai falando, o pai que tem todo o poder, o onipotente, e o pai agora que tem todo o poder, o onipotente, ele cria, ele gera pela sua palavra um filho, e esse filho é feito à sua imagem e semelhança. O filho é a cara do pai, o filho está na casa do pai, o filho foi gerado pelo pai, o pai ama demais o filho, e você sabe o que o filho faz com o pai depois? O que acontece com Adão, o que acontece com a Eva? Eles mudaram. Mas o pai mudou? Porque o pai não muda. Quem muda são os filhos. O problema, então, é que no dia dos pais, eu preciso dizer para você, pai, que você não deve mudar. E o que um pai fez? O pai fez a sua imagem, deu o que tinha de melhor, fez a sua semelhança, ensinou, orientou, ajudou, alimentou, sustentou, cuidou. Mas isso não dá direito ao pai de dominar sobre o filho. Por isso que Deus deu para o filho o domínio. Mas o domínio era do homem ou o domínio era de Deus? Repita assim, o domínio era de Deus. Mas ele, quando fez o homem, ele deu. Então, domine ele. Ele quem? O meu filho. Então, o sonho de todo pai, ou o sonho de toda a família, ou o sonho de todo aquele que gera, deve ser que o filho domine. E um filho nunca vai dominar enquanto ele for dominado. Queria eu poder ter o direito de dominar vocês, minhas ovelhas. É até mais fácil. Dominar é fácil. Você impõe respeito. Você que aliás é uma grande confusão no reino de Deus, no mundo evangélico. Há uma grande confusão entre autoridade e intimidação. Eu, pastor Ângelo, uso autoridade, porque a tenho, Deus me deu, mas não uso intimidação. Poderia usá-la, mas não uso. Mas o grande problema é que usar a intimidação sugere, parece que tem autoridade. Mas eu vejo no caráter de Deus uma luz que não muda, um Deus que não muda, um Deus que quando o filho pecou, um Deus que quando o filho... será que Deus não sabia que o homem ia pecar? Será que Deus não sabia do risco, das possibilidades? No seminário de teologia, tem gente que entra em crise com isso. Crise com a liberdade. Crise com a liberdade que Deus nos deu para dominar. Crise com a liberdade que Deus nos deu para viver. Porque é melhor quando, isso pode, isso não pode, isso eu quero, isso eu não quero. Para fazer isso tem que ter isso, para fazer aquilo tem que fazer isso. Mas a lei da liberdade nos soa como bagunça, desordem, ou outras palavras similares.
Mas Deus nos trata com liberdade. Quando o filho pródigo quis ir embora da casa, o pai que não muda deixou. Quando Deus deixou Adão, e ele deixou. Olha, eu fiz isso aqui para você, filho. E eu te dou o domínio, filho. É contigo, filho. Virou as costas, o filho errou. Pagou o preço do seu erro. Mas o pai deu o direito do filho de errar. Eu já falei 200 vezes e vou falar de novo para você. Eu não aceito que você, igreja, coloque peso sobre a Giovana, porque ela é filha de pastor. Onde é que está na Bíblia esse texto? Mostra aí. Onde é que está na Bíblia esse texto? Porque a minha filha tem direito de errar. Se o teu não tem, é sua educação, embora não seja bíblica, eu respeito, mas o meu filho tem direito de errar, de fazer bobagens, de acertar, de ir para a rua, gastar todos os bens, de me dar prejuízo, de me ofender, de me chatear. Feliz? Não vou ficar. Mas eu não mudo. Mas é terrível quando um pai que vê o erro de um filho expulsa de casa. Pais não foram feitos para expulsar filhos de casa. Alguém uma vez falou, pastor, o senhor não trabalha com exclusão? Eu falo, não, porque a igreja é lugar de gente excluída já. A igreja é lugar de pecadores. Mas fulano faz isso, fulano faz aquilo. Fazer o quê? Eu não queria que ele fizesse. Eu prego contra, eu denuncio o pecado, eu confronto. Tem gente que sai da igreja irritado, fala mal do pastor, porque quando a pessoa se sente ofendida pela verdade, que mostra a nudez, é melhor descredenciar o pastor, descredenciar o ministério, acusar, fala mal, porque está nu, né? E quem está nu quer arrumar uma desculpa para justificar o seu estado. Mas não interessa, é papel do pai continuar mostrando, está nu, está nu, está nu. E não tem jeito. Quando Jesus é revelado na criação, naquele sangue derramado, naquele animal sendo morto, e o pai continuou sendo pai. Deus não queria que o filho pecasse. Deus não queria que o filho errasse. Deus não queria que o filho ouvisse a serpente. Deus não queria que o filho desobedecesse. Mas Deus permitiu. E quando ele encontrou com o filho, ele não ficou, Adão, onde é que estás? Ele não falou, vai embora mesmo, some da minha vida, some da minha existência, desaparece, eu não sou mais o seu pai. A gente já viu isso em filme, e alguns talvez já tenham visto isso em casa, ou ouvido, ou falado. Trágico, a proposta de Deus não é essa. A proposta de Deus é, errou? Tá bom, eu te cubro. A proposta de Deus é, errou? Tá bom, vai lá, fazer o quê? Eu não queria. Perdão, misericórdia, aceitação. O ministério de pai fala sobre o caráter de Deus. E eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é tranquilo. Eu não estou dizendo que é algo agradável quando um pastor descobre que seu filho ou sua filha é homossexual. Quando um pastor descobre que o seu filho ou a sua filha é usuário de droga ou enredou no mundo do crime. Isso acontece com mais frequência do que você imagina. E escondem com mais frequência do que você imagina. Porque o povo de Deus, ao invés de ser do caráter de Deus misericordioso, prefere ficar na ditadura. Pode, não pode. E escandaliza e tal. Mas como que um pai vai poder dominar o que o filho faz? Como que um pai vai poder determinar qual será a decisão do filho? Filhos têm vida própria. Filhos mudam, mas quem não tem que mudar é você que é pai. Quantos pais estão aqui nessa manhã, estão me ouvindo? Pais não podem mudar. Pais precisam dar liberdade para os seus filhos. Pais precisam amar os seus filhos. Pais precisam receber os seus filhos. Mas só faz bobagem, e só isso, e só aquilo. Ok. E aí a Bíblia, então, ela nos fala mais uma vez sobre o caráter do pai, quando ela fala sobre a parábola do credor incompassivo. Lembra disso? Que um rei pediu, me paga o que tu me deve. Não tenho, e me perdoa. Tá bom, vai lá. Aí daqui a pouco o perdoado vai lá, me paga o que tu me deve. Eu não tenho, então toma, e bate. Aí o rei descobre, eu te perdoei uma dívida maior, você não poderia ter
perdoado uma dívida menor. Porque às vezes a gente esquece que, como filhos de Deus, nós vivemos no pecado, fomos gerados em pecado nos concebeu a nossa mãe, e nós somos desobedientes a Deus, e o único caminho que nos leva de volta à presença do Pai é Jesus Cristo, revelado através da palavra. E quantos de nós somos desobedientes à palavra e dizemos para Deus na cara dele: eu não acredito no que você fala, tá bom, tá escrito, mas é diferente, é para outro tempo. Não é bem assim. Eu quero ter direito. E sabe o que Deus faz contigo? Ele não muda. Ele te aceita. Ele continua te recebendo. Dá raiva, não dá, queridos? Aí você está na igreja, crente direitinho há anos, se guardando para o seu marido. Aquela sua colega da escola nojenta, tipo chuchu na serra, agora passou o tempo... E ela casou, está feliz, e você está lá, crente, aí fica com raiva. Aí fala assim: o que adiantou? O que adianta ser fiel a Deus? Vou chutar o balde. Mas a Bíblia fala sobre isso, né? O salmista fala: será que foi em vão que eu guardei a minha inocência? Será que foi em vão que eu me purifiquei o coração? E a nossa crise é essa, porque a gente quer que quem não faz o que deveria fazer, a gente quer que sofra. Nós não somos misericordiosos. Não somos. A gente quer justiça. Quem nunca leu o jornal O Dia, o jornal Extra, o jornal O Povo? Quantos lembram do jornal O Povo? Quem nunca leu um jornal desse tipo? Daquele que você espreme e sai sangue? Quem nunca entrou no Alô Tijuca, qual o nome? Alerta da Tijuca. Quem nunca viu aquele Alerta Geral, aqueles programas de televisão que só falam de desgraça, de problema, de sangue. Mas existe um atrativo para o sangue, para a tragédia, para o cumprimento do mal. Estava vendo o jornal esses dias aí, entrei lá online e tinha lá: assassinato do homem é filmado. Eu não vejo. Mas tem gente que... Sabe por que o camarada do jornal bota? Sabe por que o jornalista coloca lá? Porque você lê. Porque nós gostamos de sangue, a gente gosta de ver desgraça. Você já viu um acidente de trânsito que aconteceu do lado de lá da pista? Todo mundo vai devagarzinho. Tu vai fazer o quê? Para que tu está curioso de ver sangue, gente desgraçada no chão? Aí eu vejo às vezes o corpo de bombeiro, está ali olhando que é bombeiro, o bombeiro com raiva, vai embora, isso aqui não é um espetáculo, some daqui, isso aqui não é para você ficar olhando, e ainda cria trânsito na outra pista. Mas as pessoas querem ver desgraça e a gente quer ver. Então você é crente, vem para a igreja, fala-se de misericórdia, mas quando o teu irmão peca, tu quer que ele sofra, querido. Porque ele te bateu. Porque você está santo, puro, imaculado, dando dízimo e está na dureza. E o outro safado que retém o dízimo está vivendo bem. Ele tem que morrer. É a natureza do homem. É a nossa carne gritando por justiça, gritando para defender os nossos direitos, discutindo com Deus por que o fulano ou a fulana que tiveram uma vida devassa hoje são felizes, por que o assassino se converteu. Tem que ter pena de morte? Não, tem que ter pena de Jack, ou estripador, né? Porque o ladrão, o bandido marginal, tinha que ser cortado aos poucos. Aí você ainda engole a saliva, com prazer de ver a desgraça do mal. E é isso que a televisão, as notícias, os comentários, as notícias do Zap semeiam no nosso coração. Raiva, ódio. E aí você vai e traz para dentro da igreja. Mas dentro da igreja a gente ainda, né? Porque é grande, mas dentro de casa acontece isso. Quando o seu filho faz uma bobagem, você que gerou ele, você que fez ele, você que deu direito a ele, quando ele faz uma bobagem, você quer puni-lo. Tudo bem, criança você pune, mas um adulto, uma pessoa que cresceu, que tem opinião, que tem escolhas, que tem direito para a própria vida, então o caráter de pai é deixar o erro acontecer.
Mas aí você que é pai, começa a falar, não, eu estaria sendo negligente, omisso. Não, eu tenho que fazer algo pelo meu filho. E aí, nessa de defesa, nessa de cuidado, nessa de tomar conta, nessa de ser pai, você oprime. Tira o direito do filho de ser filho. Quem nunca fez uma bobagem aqui, atira a primeira pedra, vai? Quem nunca pecou? Hã? Todos nós pecamos. Todos nós fizemos bobagem um dia. Qual foi o adolescente que não fez uma bobagem? Qual foi o jovem que não fez uma escolha errada? Mas parece que a gente está dentro da igreja e não quer ver isso nos outros irmãos, adolescentes, jovens, que têm idade, mas às vezes não. Tem idade física, mas às vezes não mental, sentimental, né, ou espiritual. Mas acontece que na igreja a gente releva. Agora, dentro de casa, as pessoas vão falhar. As pessoas vão nos frustrar. As pessoas vão nos machucar. Vão nos decepcionar. E o caráter do pai é não mudar a sua posição de misericórdia, de amor, de aceitação e de perdão. O que Deus pede para você, pai, é que você acolha o filho errado. É que você dê liberdade ao filho de ter as suas próprias escolhas. Não é negligência, é o caráter de Deus. Porque se eu não quero negligenciar, eu vou oprimir. Vai ser do meu jeito. Eu vou fazer com que meu filho faça do meu jeito, para o bem dele. Só que o que está por trás disso é, ele não sabe nada, ele só faz bobagem, ele escolhe errado. Mas se você não dá direito da pessoa de errar, como é que ela vai dominar? Como é que ela vai acertar um dia? Como é que ela vai fazer a coisa certa? É difícil para você se aceitar pecador? É difícil para você se aturar, cheio de erros e falhas? É porque você muda. Deus não. Ele continua te amando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Ele não muda, para que todo aquele que nele crê não pereça. Por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Você vai e faz uma bobagem, Deus te ama. Você vai e erra, Deus te ama. Você vai e queima o dinheiro de Deus, Deus te ama. A autoridade, ela diz assim, dê o dízimo, seja fiel a Deus. A intimidação diz assim, se você não der o dízimo, você vai ser amaldiçoado. Está roubando de Deus. Não confunda autoridade com intimidação. Enquanto pastor, eu nem olho quem dá e quem deixa de dar, mas eu ensino. Ofertem, deem. Agora, se você dá ou se você não vai dar, você não vai ser intimidado a isso. E se você não der, você continua sendo amado, continua sendo aceito, continua tendo todos os direitos que qualquer filho tem. E talvez algum filho que está dentro de casa fala, peraí, pastor, calma. Eu venho aqui toda semana, venho aqui todo mês, eu dou meu dízimo direitinho, eu vou sentar na mesma cadeira que aquele irmão, que aquela irmã, que não dá nada. E aí o senso de justiça, aquela coisa do sangue, a gente quer o mal de quem não faz o que a gente faz. Mas na igreja isso é mole. Agora leva para dentro de casa 2 filhos. Um filho perfeito, faz tudo o que o pai manda. E o outro filho só faz bobagem. E aí acontecem os desequilíbrios dentro de casa, acontecem as preferências pelo filho que faz tudo o que o papai quer. Só que o caráter de Deus não é assim. O pai continuou sendo pai do filho que estava dentro de casa. E continuou sendo pai do filho que saiu de casa. Porque o pai ama o filho do jeito que o filho é. No Dia dos Pais, eu quero dizer para você que o pai te ama do jeito que você é. Ah, então qual é a vantagem de eu não errar? Agradar o pai. Honrar o pai. Dizer para o pai, pai, você é o máximo na minha vida. Dizer assim para o pai, pai, eu não peco, não é porque o Senhor me proíbe, não. Porque o Senhor permite que eu peque. Todas as coisas me são lícitas, mas eu sei que não me convém. Então eu não vou pecar, porque eu não quero te desagradar. Leva para dentro de casa. O filho vai ser obediente, vai ser submisso ao pai. Não é porque o pai oprime, mas porque ama ao pai.
Não é porque o pai diz aqui quem manda sou eu, mas é porque o filho diz, você é meu pai, eu quero fazer tudo por você. A lei do amor é mais forte do que a lei da intimidação. Não confunda a autoridade com intimidação. Não confunda a liberdade de quem usa a autoridade, não a intimidação, com bagunça. Tem uma ordem. Hoje eu digo para a Giovana, horário de chegar em casa é tal hora, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Daqui a pouco ela está com 20 anos na cara, eu vou dizer para ela o quê? 21? 30 anos, morando comigo, não sei. E sem iPhone? Eu vou dizer o quê? Tá velho, tá velha, some da minha casa, tá me dando prejuízo. E aí o irmão que casou, o irmão que está com filhos, vira e fala, ô pai, tem direito a nada não, isso é um vagabundo, não quer nada. Irmão é assim. Acontece na igreja, mas também acontece dentro de casa. E o pai faz o quê? Repita assim comigo, o pai não muda. Amém? Abra agora a sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, capítulo 12, verso 23, e diz assim o texto de Lucas 12, 23, a vida é mais importante do que a comida, e o corpo do que as roupas. Dentro do caráter de Deus, Ele coloca graus de importância e graus de valor. É trágico. Outro ponto dessa palavra, é uma tragédia quando os pais valorizam mais as coisas do que os próprios filhos. É trágico quando os pais valorizam mais os bens, ou o que o filho pode produzir, ou o dinheiro que o filho pode dar, do que o próprio filho. É mais importante o filho do que aquilo que o filho produz ou não produz. É mais importante o filho pelo que ele é. A vida é mais importante do que a roupa, que a cobre. A vida é mais importante que a roupa. Então viva a vida. A roupa, ela estraga. A roupa você tem hoje, amanhã não tem. Hoje você usa, amanhã não usa. Hoje você compra, amanhã você dá. O filho é mais importante do que o que ele tem ou deixa de ter. O filho é mais importante do que o que ele faz, deixa de fazer. Ah, porque tem que estudar, tem que passar na prova, tem que... Ô filho, é filho. E o filho vai e fala, eu faço o melhor que eu posso. Mas nós temos limites. Nós temos limites intelectuais, nós temos limites profissionais. E Deus trabalha os seus planos nas nossas vidas dentro daquilo que nós somos. Então o pai tem que entender o filho do jeito que o filho é. E não esperar que o filho seja aquilo que o filho nunca vai ser. Eu é que sei, diz o Senhor, os planos que tenho a respeito de vós. Então, se você é filho e vive debaixo de uma opressão do pai, liberte-se, porque o teu pai do céu, o teu pai celestial, o teu pai das luzes, o teu pai do alto, ele não vai dizer para você o que você tem que ser. Ele não vai dizer para você com quem você tem que casar. Ele não vai dizer para você qual a profissão que você vai ter que ter. Mas Ele vai te amar. Ele vai sonhar com você. Ele vai desejar família para você. Ele vai desejar trabalho para você. Mas Ele não vai se meter na sua vida. Porque você é mais importante do que a própria vida que você pode ter. Isso é ser pai. Isso é ser pai. Então não é intimidar as ovelhas, não é intimidar os filhos. É dar liberdade. E o filho, por amor, ele vai se associar, vai se alinhar, vai se prender ao pai. Esse é o desejo de Deus para com seus filhos.